não quebrarem, vocês não diriam isso? Quase que infantilizando, porque é jovem, eles infantilizam. E o menino respondendo e falando assim, mas nós não somos liderança do movimento. A gente é eu represento, ele fala, eu represento uma organização que tem legitimidade, porque são 8 anos de trabalho, mas a horizontalidade foi reforçada pela Rochelle. É um movimento horizontal, não tem hierarquia. Então ele repete isso diversas vezes, e a imprensa fica esquizofrenicamente tentando arrancar dele algum reconhecimento de que ele é uma liderança, quando ele diz que não é. No dia 13, a tropa de choque obstrui a Avenida Paulista, aquela foto que a Rochelle mostrou, e a violência descamba para uma situação assombrosa. Então eu vou mostrar para vocês, nesse site que vocês podem acessar a qualquer instante, chamado Causa Brasil, uma animação muito legal. Ele mostra aqui as questões, as pautas: saúde, postura da polícia, democracia. No dia 17, a principal ocorrência era de reclamação com relação ao preço das passagens. No dia 18, que já tem aquela virada, que aí a mídia já começa a mostrar a violência policial, olha que interessante. A centralidade deixou de ser aqui na questão do preço das passagens, que foi o grande deflagrador, foi o grande motivo, e virou, nossa, mas governo Dilma Rousseff. Se a gente parar para pensar, seguinte, eu não acordei ontem, a gente está estudando há bastante tempo, essas pessoas que acordaram ontem saíram para as ruas com faixas, assim, fora Dilma, fora Dilma. Aí dá vontade de falar para eles assim, mas meu amigo, o preço das passagens é um problema do município. Você tem que reclamar do prefeito da sua cidade, não tem nada a ver com a instância do Executivo Federal. Então tem algo que está esquisito nisso tudo. O que significa essa apropriação discursivamente dessas demandas diferentes? Se a gente caminhar, vocês podem depois olhar no site, é bastante interessante. Se você caminhar um pouquinho, você vai ver que... vai mudando. Dia 19, dia 20. Segurança virou o tema central. Então, assim, para ir finalizando, que isso aqui tem a ver com a apropriação da mídia. E o que é a mídia, senão um grupo de interesse, né? É um grupo privado, são grupos privados. Então, se apropriando de um movimento público com fins políticos. E agora, sim, ninguém fez um apelo com relação à violência policial. Isso ficou quase um episódio na paisagem. Uma vez que isso acabou, não se discute mais. Então, na verdade, isso teria que ser o principal ponto a ser debatido, com algum engajamento da população civil. O fulcro desse problema, então, é a questão do que acontece nas ruas. Só que esses movimentos que causam perplexidade, a Rochelle bem colocou, que trazem... próximo de acabar aqui já, mas esses movimentos que causam uma perplexidade e catatonia, as pessoas não sabem, os intelectuais estão correndo para explicar e tudo, eles têm alguma coisa de novidade, têm alguma coisa de antigo. E aí, para finalizar, eu coloco para vocês algo que eu achei muito interessante, que é o seguinte: a gente pode achar um paralelo na própria história do Brasil em relação ao que está acontecendo nas ruas. E aí o paralelo que eu achei foi com a Noite das Garrafadas, em que Dom Pedro I se viu obrigado a abdicar. A gente fala, nossa, mas Brasil, século XXI, 2013, o que tem a ver com 1831? Em linhas gerais, acontece o seguinte: o imperador, ele começa a ser alvo de críticas de uma imprensa também, que tem um interesse republicano, um interesse libertário, espalhando boatos de que o imperador teria, né, motivações totalitárias, né? A Constituição, a Corte Real, a Família Real chega em 1822 no Brasil. Em 1824, 2 anos depois aqui no Brasil, eles outorgam uma lei. Eles não promulgaram, eles botaram a goela abaixo essa Constituição de 24. E nessa Constituição existia o advento do poder moderador. Existia a Assembleia, você tinha o Congresso, só que acima você tinha o poder moderador, que era exercido pelo próprio imperador, pelo próprio Dom Pedro. Em 1830, na Espanha, teve uma onda revolucionária que refletia os valores de 1789, os valores da Revolução Francesa. E essa onda revolucionária se abateu no Brasil. O jornalista Líbero Badaró,
que era um italiano que residia aqui no Brasil, morava no Rio de Janeiro, declarava na imprensa que o Dom Pedro I praticava um autoritarismo negligente e ele terminou assassinado por um mandante. O mandante desse assassinato era alguém que contava com a proteção do imperador. Aí virou o caos. Espalhavam-se boatos de um clima de insatisfação e de uma campanha reformista, agitações federalistas pela queda do regime. Teve agitação em Minas Gerais, e aí o Dom Pedro I vai até Minas Gerais para sufocar essa onda de rebelião. E quando ele volta para o Rio de Janeiro, na noite de 6 de abril, ele vai entregar uma carta, as pessoas tomam aquilo da mão do juiz, rasgam, e ele se vê obrigado a abdicar. Meu tempo terminou, mas eu queria só finalizar dizendo isso, que a juventude está nas ruas, o Brasil não acordou ontem, tem muita história, e você olhando a gente vai achar muita coisa nova, mas também algumas coisas que se ligam com o nosso passado. Obrigado. Agora, Laura. Bom dia. Então, eu queria começar fazendo um experimento que, quando eu tive a minha primeira aula de sociologia, a professora da época fez, e eu gostei muito, e eu acho que foi uma das coisas que me instigou também a continuar. Eu acho que vocês, pelo visto, têm uma excelente professora. Eu espero que isso estimule muito de vocês a, talvez não seguirem a profissão, mas pelo menos levarem a sociologia com vocês daqui para frente, porque sem dúvida isso amplia horizontes. Então, a brincadeira que ela fez foi assim: ela fez uma pesquisa com a gente, e eu vou fazer uma pesquisa com vocês agora bem rapidinho, tá? Só que vou pedir para vocês fecharem os olhos. A gente vai fazer no escuro, porque senão vocês vão se influenciar, né? Vão querer responder que nem a colega do lado, então vamos fazer no escuro, tá, gente? Então, a primeira pergunta que vocês vão responder levantando a mão, de olhos fechados, por favor. Olhos fechados. Isso, obrigada. Quem participou das primeiras manifestações em março? Levanta a mão. Agora a segunda pergunta. Quem participou de alguma manifestação quando já tinha mais gente? Melhorou. Quem achou que ia tomar as proporções que tomou? Depois do debate eu gostaria de saber por quê. Porque eu sinceramente achei que não ia tomar. Agora pode abrir os olhos, podem olhar para mim. Eu queria só que você colocasse, Vitor, no primeiro meme. Eu adoro o Facebook, adoro os memes. Eu não sei se você... Eu me mijo rindo com os memes. Esse. E esse eu acho um meme fantástico, gente. Esse é um meme antigo das primeiras manifestações por uma mobilidade urbana mais democrática, como o Rogério falou, como o Vitor falou, né? Que é uma coisa que, para quem vive em grande cidade, hoje é um problema tanto quanto os problemas clássicos que a gente sempre discute, né? Segurança, educação, saúde. Eu sou ativista pelo transporte público, tá? Não sou pela bicicleta porque eu sou meio sedentária, então a coisa fica um pouco complicada. Mas as pessoas sempre me perguntam: Laura, por que tu não tem carro? A gente vive numa sociedade tão consumista, né? Que ter carro é um símbolo de status, de sucesso, e a gente não pensa o que o carro causa nas nossas vidas, né? Não que algumas pessoas não possam ter carro, tem todo o direito. Eu, por exemplo, se tivesse 4 filhos, acho que teria que ter um carro, teria que ter uma van, né? Porque tem que ter um. Mas isso aqui representa muito o problema que gerou, né, como já foi colocado antes, os nossos problemas citadinos, né, do nosso cotidiano. Mas eu também queria fazer uma comparação com o maio de 68 que a Rochelle tocou. Talvez os pais de vocês sejam dessa geração, acho que eles são mais novos, quem sabe os avós de vocês. Se vocês forem para casa e perguntarem como é que era na época, quais eram os cartazes que eles faziam na época, tinha algumas coisas de hoje, e esses são os meus pontos, né? Essas movimentações hoje têm alguma semelhança com maio de 68, mas não tanto. Tá? Naquela época, vamos pegar Brasil, talvez maio de 68 tivesse algumas pautas um pouco diferentes, mas no Brasil, maio de 68 brasileiro tinha como principal pauta história,
Hoje, felizmente, a gente vive numa democracia que a direção do professor José Vicente lutou arduamente, mas é uma democracia que a Michelle fez as aspas, que não está tão próxima da gente, né? Ela parece mais uma ideia do que a gente vivenciá-la, né, no nosso cotidiano. Vocês têm a sorte de estudarem num colégio maravilhoso, que é o Colégio do Pessoa. Vocês acham que a grande maioria dos jovens hoje tem acesso à educação de qualidade que vocês têm? Milhões deles nem na escola estão, né? O professor José Vicente estuda isso, nem no mercado de trabalho. Né? Então, é uma democracia que ela não é tão material, ela é muito formal, como a gente diz, e eu acho que esse movimento, já pegando um pouquinho do meu término, que eu acho que a principal conclusão que eu queria deixar para vocês, o principal pensamento, é que essa juventude tem ensinado que a gente não pode viver numa democracia formal, que a gente vai lá de 2 em 2 anos e vota, e dá um cheque em branco e vai para casa sendo esperto, né? A gente tem que participar ativamente, não só de 2 em 2 anos nas urnas. A democracia ela não é só voto, ela vai muito além do voto. Mas eu queria continuar e depois vai para o outro meme, na outra vídeo. Eu, então, estava vindo para a URGS, numa das primeiras manifestações em frente à PUC, com bastante movimento, estava num ônibus, circulando de ônibus, e aí, parou o trânsito. Não sei se vocês vivenciaram esse dia. Parou a Ipiranga, eu fiquei 3 horas dentro de um ônibus. E aí as pessoas começaram a ficar insatisfeitas e começaram a pedir para o motorista do ônibus para que eles nos deixassem sair em alguma parada, porque a gente chegaria muito mais rápido a um destino se nós fôssemos a pé. Ele alegou durante meia hora que ele não podia nos deixar sem que fosse em uma parada de ônibus, porque ele poderia ser multado pelo EPTC, e as pessoas então concordaram e continuaram dentro do ônibus. Aí nós fomos chegando perto de uma parada de ônibus, pedimos de novo para que ele abrisse a porta, e não abriu. E aí uma menina olhou para ele assim, mas a gente precisa descer mais rápido, a gente a pé. Ele se virou, todos nós, com o ônibus lotado, e disse: seus bandos de vagabundos, vocês têm que ficar aí sentado, aguentando a mesma coisa que eu estou aguentando, nesse trânsito caótico, porque é por culpa de vocês que nós estamos nessa situação. E eu acho que essa leitura, infelizmente, foi a leitura da grande mídia, foi a leitura de muitos comentaristas, de que era um bando de jovens inconsequentes lutando por uma coisa ridícula, que era 20 centavos, né, na passagem. Até que, aí no próximo, até que o movimento teve uma grande sacada e conseguiu comunicar que 20 centavos era apenas a gota d'água. Olha que lindo esse cartaz. Esse cartaz foi feito por é tipo uma microempresa de marketing social de São Paulo, de um grupo de jovens publicitários que fizeram esse cartaz. Aqui tem uma série de questões, né, que os 20 centavos representam. Por quê? Alguém aqui sabe como é que é feito o cálculo da passagem? Alguém aqui participa de um conselho de transparência das concessões públicas dos ônibus? Né? Alguém sabe como participar? Ou seja, o nosso Estado é muito opaco, gente. Eu trabalho numa instituição que as pessoas chegam no setor de atendimento da defensoria e perguntam coisas tipo: como é que eu faço para que meu filho tenha acesso à educação integral, porque eu tenho que trabalhar e isso é na defensoria? Isso já foi comentado antes? Não. Mas a gente faz questão de não ser um Estado opaco e conversar com as pessoas e tentar esclarecer coisas que às vezes a gente não tem informação, mas pelo menos encaminhadas. Ou seja, a gente vive numa democracia que foi uma promessa, né, depois de uma ditadura, que teve uma Constituição em 88, que é lindíssima, com N direitos. Nós teríamos um país maravilhoso se ela fosse, né, realmente efetivada, mas que isso acontece no nosso cotidiano. Essa é a grande insatisfação, na minha opinião, né, de uma promessa não cumprida
e já fecham 25 anos dessa Constituição de 88, né? Mas que tem uma série de entraves para que isso aconteça. E eu acho, Vitor, né, dessa questão das pessoas reclamarem da Dilma e de ser uma questão de município, que é muito essa questão da opacidade do Estado brasileiro e esse distanciamento desse Estado do cidadão, né? Uma democracia cidadã teria que estar muito próximo desse Estado. Agora, vocês acham que isso é possível? Vocês conhecem os meios para isso? E vou dizer para vocês que muitas vezes, mesmo eu que trabalho nesse Estado, também não sei, gente. É tudo muito opaco, né? Pode passar para a próxima. Pode passar para a próxima. Então eu queria deixar esse meme que eu adorei, porque carinha é ótima, né? Adoro! Então, assim, de que vocês estão agora com 15 anos, ano que vem vocês já podem participar das eleições, né? Podem votar, mas que esse recado fique encalifado em vocês, assim, que votar é parte do processo, é muito importante votar, é importante se lembrar de quem a gente vota, de cobrar das pessoas, mas também é importante participar em outras esferas. Ainda, infelizmente, não é muito claro de que forma a gente pode participar. Eu acho que se encontrou um meio que é participar na rua, que é fantástico. Mas tem que só na rua é muito limitado. A gente tem que entrar para dentro desse Estado e cobrar dos nossos representantes que eles efetivem aquilo que estava naquele copinho, né? Que não haja mais corrupção, que não haja mais fisiologismo, que a gente tenha acesso à educação, que a gente tenha acesso à saúde e assim por diante. Então é esse meu recado e muito obrigada por terem vindo. Agora, a professora Alex vai fazer a conclusão, que é especialista em Facebook, e depois tem o debate. Obrigado, Márcia. Bom, pessoal, ficou para mim fazer a conclusão, então, muito bem. Eu queria fazer ao estilo da Laura, aproveitando que vocês já entraram no clima da participação e sendo aqui uma bancada de sociólogos, eu queria fazer rapidamente uma enquete aqui. Quem aí tem conta no Facebook? Quem não tem? Cadê o Pedro? Twitter, quem tem Twitter? Eu tenho, mas acho que eu nem mexo. Quem usa o Twitter? Daí eu... Tá. Pensando no Rafinha Bastos. Tá bom. Quem aí não, bom. Tá, né? O tempo do orgulho. Bom, quem aí tem smartphone? Tá bom. Quem faz uso de internet móvel? Assim, não, eu digo por celular ou por tablet, beleza? Tá bom, obrigado. Eu acho que, não, isso eu queria ter uma noção um pouco disso também para saber. Tô me vandalizando aqui. Para ter uma ideia de como é que vocês podem, ou não, né, ter acompanhado também os desdobramentos desses últimos acontecimentos. Acho que, por todas as falas aqui, reconstruindo, tentando dar algum tipo de reconstrução para esse processo, acho que a gente já tem bastante informação qualificada, né? Ainda assim, eu acho que não custa a gente reforçar a ideia de que os acontecimentos que se apresentaram, de que alguns já disseram aí a Laura terem participado diretamente ou terem feito talvez um acompanhamento via Facebook, compartilhando, subindo vídeos, né, fazendo downloads, passando adiante fotos, etc., ou seja, participando de alguma forma. Acho que uma coisa que já dá para se perceber nesse momento é que é um fenômeno que ainda está para ser decifrado. Ou seja, a gente teve, devido à adesão que se teve muito
por conta dessa disponibilidade, né? Se eu fizesse essa pergunta aqui, mesmo se tratando da aplicação, há 5 anos atrás, a capacidade essa de, né, horizontalidade na comunicação que a gente tem hoje via Facebook, Twitter e outras coisas, essas mãos não se levantariam. E não é por uma questão, é uma questão simples do próprio acesso à disponibilidade tecnológica mesmo, né? Então, eu acho que houve um momento, né, pensando um pouco nessa caminhada, a gente tem agora isso que também é possível fazer, né, tentar rastrear eletronicamente as mensagens e tal, e dar uma ideia de processo mesmo para os acontecimentos. A gente pode ver que, na linha do que a Rochelle já tinha colocado, por exemplo, havia toda uma movimentação ocorrendo já nas grandes capitais brasileiras, né, nesses centros urbanos, onde essas tensões estavam há muito tempo, estavam uma panela de pressão, né, e que essa questão dos 20 centavos, bem mostrou a Laura, foi a gota d'água, essas tensões já estavam aparecendo em diversos movimentos organizados nas marchas, nos movimentos pelo transporte público, pela questão de direitos relativos a questões de gênero, de etnia, de raça, ou seja, havia uma série, essa sociedade não estava dormindo. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que abandonar, eu acho, essa ideia de que se é possível já ter algumas conclusões acerca do que está acontecendo, é que ninguém acordou agora, isso é balela. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que ainda é difícil de entender isso, porque isso é um movimento polifônico, vamos dizer assim, para alguém, o pessoal que é da música aí vai entender o que eu quero dizer, ou seja, é como se fosse, em algumas situações, na medida em que essas tensões puderam ser compartilhadas, né, passadas adiante, falando bem no linguajar do Facebook, né, espraiadas do jeito que foram espraiadas, elas também essas tensões também tiveram a capacidade de capturar as tensões aquelas do quarto, da sala onde está um computador ou do tablet. O que eu quero dizer com isso? As pessoas que não estavam necessariamente nessas marchas, não estavam necessariamente ligadas ao bloco de lutas aqui ou ao movimento Passe Livre em São Paulo, acharam por algum motivo que também deveriam ir para as ruas. E isso se fez, e é isso que compôs, de um lado, o aspecto positivo, eu acho, que é o que deu volume, ou seja, foi o ponto de virada, como o Vitor bem salientou, inclusive dos próprios meios de comunicação convencionais, que diante da quantidade não tiveram outra saída senão dar um passo atrás e dizer, olha, não são só vândalos, eu acho que também tem aí o pessoal, né, que saiu, o pessoal de bem, como em outros contextos eles costumam enquadrar, né? Cidadãos de bem também estão nesse bolo. Inclusive uma cidadã de bem, nossa empregada, tomou um balaço de borracha no olho. Então, para aí, né? Esse foi um movimento que acabou acontecendo por conta do volume. Agora, o outro lado desse volume também eu acho que pode ser a fraqueza desse movimento. O que eu quero dizer com isso? Se a gente pensar agora, por exemplo, o que aconteceu no dia 11, que foi esse chamamento à greve geral, né, e que de fato provocou um movimento de paralisia nos serviços, nas instituições do Brasil afora, o Brasil inteiro realmente teve um efeito. Por outro lado, por ser exatamente um movimento que foi chamado, que foi induzido pelas, vamos chamar assim, né, pelas velhas formas de participação, ou seja, os sindicatos, as instituições de classe, aqueles que realmente ainda têm alguma força mais organizada. Do ponto de vista da repercussão midiática desse processo, o que se viu, por exemplo, foi a capa da Zero Hora dizendo assim, metade greve, metade feriado. Como quem diz, né, isso aí é o velho, isso aí é o que sempre tentou nos atingir como poder, sempre que tentou atingir o centro do poder, isso aí não serve mais. Então, assim, o que eu estou querendo chamar a atenção com isso aqui, de um lado, obviamente, que essa questão do volume, da proporção que a coisa tomou, tem a força, como o Vitor disse, está na nossa mão, essa capacidade de fazer pressão mesmo. De outro lado, a pressão
desordenada, pura e simplesmente pode ser um passo atrás. Ela pode ser facilmente capturada, como bem mostrou a Laura ali na foto do nosso camaradinha, né, Adolfo, de que, bom, é legal, essa coisa meio louca, meio vamos quebrar tudo mesmo e tal, também pode ser interessante para os velhos poderes que se já. Não, vamos quebrar o... Vamos sequestrar o motorista. Não. Não, mas então, eu acho que o desafio agora o desafio que está colocado agora é como orientar o processo daqui para diante. Por exemplo, o Facebook é ótimo, mas ele não tem a capacidade de convergência que os grandes meios de comunicação continuam tendo, e que também estão no Facebook, que também estão no Twitter, certo? Agendando a discussão, fazendo a capa e fazendo a capa do jornal e fazendo repercutir. Eles ainda têm esse poder. Então a gente não pode cair nessa de ingênuo que vamos mudar o mundo pelo Facebook ou saindo do Facebook. Não basta sair do Facebook. Tem que sair do Facebook de uma forma um pouco mais qualificada, vamos dizer assim, né? É importante para a rua? É claro que é importante ir para a rua. Mas só ficar em cima do parlamento gera uma bela foto. Gera uma bela foto. O recado que eu estou tentando dar aqui um pouco para vocês é que esse movimento, a novidade dele é importantíssima, mas a gente tem que tentar fazer casar a novidade com algumas coisas que são conquistas desse processo que a gente acha que está desgastado, do parlamento, da participação política da forma convencional, mas que são conquistas que a gente não pode abrir mão. E aí, já que fiquei aqui quase que pouco tempo para fazer análise, mais com o papel de catequista aqui da democracia. Vamos lá. Eu acho que o que está no nosso horizonte é saber encaminhar essas inquietações todas, essas coisas que transbordaram pela gota d'água, com as conquistas já feitas. Vocês estão, por exemplo, muitos de vocês, na iminência de dar o primeiro voto, colocar o primeiro voto, né, numa urna, certo? Não façam como a geração que antecedeu vocês, que provavelmente, se vocês perguntarem quem votou para vereador, não lembram. Não adianta nada, quer dizer, tudo bem, é importante manifestar e tal, lá. Em quem tu votou para deputado, amigo? Tu sabe o e-mail dele para encher o saco do cara e dizer, olha, não foi assim que a gente... Certo? Ele está no Facebook também, ou seja, a gente tem que usar, estou querendo chamar a atenção que a gente tem que tentar conseguir casar essas duas dimensões, ou então a gente não avança, certo? Uma grande vantagem, por exemplo, que a gente tem com o Facebook é quebrar a hegemonia de quem tem a voz, né? De quem tem a voz autorizada, de quem é que pode dar o recado. Mas, de outro lado, por mais que a gente tenha o Facebook, às 8 horas da noite, quem vai dar a voz para o Brasil que não tem Facebook é o William Bonner. Certo? Então, o que eu estou querendo chamar a atenção é que a gente tem que conseguir casar essas duas forças. A gente tem que tentar agir nas duas pontas, ou então a gente não vai mudar nada. E o pior, a gente pode ser engolfado por esses poderosos de sempre, a gente pode ser simplesmente cooptados por discursos que têm uma pretensão de mudança e, na verdade, estão só querendo trocar de posição as peças do tabuleiro e manter as regras do jogo. É um pouco por isso, e vamos para o debate, senão não vai ter quase tempo para nada. Obrigado. Bom, nós temos pouquíssimo tempo, mas vamos fazer 5 perguntas e alguém da mesa responde, e já convidando vocês para outra vez, quando quiserem vir aqui de novo. Aberta. Quem falar ganha nota 10, professor. É que falta Helena. Vamos lá. Comenta suas Como é que tá indo? Tirar ela e pegar o pessoal, né? Eu quero falar no microfone. Não, vai sim, não vai falar no microfone. Pelo menos Tá, olha só, o que eu vou dizer?
O que vocês acham do foco das... O que vocês acham do foco das manifestações? Legal. Mais perguntas. Rápido, vocês têm tempo. Aqui, ó. O que vocês acham sobre os vândalos? Sim. De certa forma, No microfone. a minha opinião é que o vandalismo, de certa forma, chama um pouco mais de atenção do governo e tal. Eu sou totalmente contra, mas chama mais de atenção os excessos que você acha. O colega lá atrás, Larissa. Eu queria saber, tipo, antes, a mídia, ela... Como é que eu posso falar? Tipo, ela falava que todos são vândalos, tá? E daí, quando esse movimento tomou toda essa proporção que teve, né? Porque agora deu uma parada, infelizmente, eles mudaram e eles têm muito cuidado para ver com quem eles tratam, quem eles denominam como vândalos e quem não, e quem eles denominam como manifestantes. O que vocês acham sobre isso, assim? Sobre todo esse cuidado, porque, por exemplo, se antes eles estavam fazendo tudo isso, agora, eu não sei como fazer essa pergunta, agora, porque tem todo esse cuidado, tipo, além das redes sociais, sabe? Se tem uma grande parte do público que não tem esse acesso. Tá. Eduardo. Esses impactos causados na sociedade hoje podem repetir para as futuras gerações, no futuro, no caso? Eu queria saber se vocês acham que o papel das redes sociais está sendo tão importante para os protestos quanto as manifestações na rua. A Maria? Eu queria saber como é que vocês acham que vai acabar essa história. A última pergunta. Sim, desviando um pouco o foco dos protestos, essa coisa que a Laura, minha xará, também falou, que é a participação da gente na democracia além do voto. Muita gente acha que o Henrique, por exemplo, tem uma visão diferente disso. Ele acha que a gente tem que ter uma democracia direta. Assim. Tem gente que acha que dá, do jeito que está, dá para fazer mais pelo próprio sistema. Tem gente que acha que tem que revolucionar também o sistema. Eu queria ver a opinião de vocês sobre isso. Tá, muito obrigado. Um minuto para o pessoal da mesa. Puxa, vocês perguntam mesmo, hein? Eu vou começar pela última, assim, ó. Não vou catequizar vocês, eu acho que isso é um caminho que vocês têm que colocar. Eu acho que isso é que é democracia, a gente tem várias opiniões, a gente tem uma arena onde a gente possa discutir isso. Eu acho que no Brasil, infelizmente, a gente tem muito pouco espaço público para discussão, e isso é um problema. Tá? Eu acho que a gente tem que encontrar um caminho, e esse caminho se faz na discussão. Acho que não é nenhum nem outro, eu acho que o 880 é geralmente muito violento. Mas eu acho que a democracia é tão rica por conta disso, a gente poder discutir, e às vezes pode ser, num momento histórico, pode ser uma fórmula que não é mágica, que é difícil, vai ter sempre seus problemas, mas dificilmente vai se repetir uma fórmula já usada no passado, porque os tempos são outros. Eu acho que isso a gente tem que entender também. Os tempos são muito diferentes hoje do que era antigamente. Com relação aos vândalos, tem meme que eu amo sobre isso. Esse é um que eu acho que deixa eu lembrar que não é só hoje que tem mobilização no Brasil, né? Como já foi colocado, esse eu acho ótimo. Ou seja, a gente super valora, pode dar algum problema com essa palavra também. Alguns grupos que, enfim, são grandes manifestações, 300 mil pessoas nas ruas, gente. Só esse volume já é uma coisa megalomaníaca. Agora, eu gostaria
a gente pensasse no vandalismo da polícia também, né? Ou seja, eu estava na manifestação de quinta que choveu até não poder mais, eu levei gás até não poder mais, eu vi muitos da idade de vocês quase sendo pisoteados, gritando, vou morrer, vou morrer, vou morrer, porque o gás realmente sufoca, ele tem esse efeito que é de sufocamento. Então eu acho que assim, são grupos que vão aparecer, mas acho que faz parte. Acho que a gente tem que aprender a lidar democraticamente com esses vândalos. Não sei até que ponto são tão vândalos assim. Bom, eu tentaria pegar algumas delas perguntas de vocês, né, sobre a opinião dos vândalos, sobre essa mudança, né, de uma hora chama de vândalo, outra hora manifestante, como que isso, semanticamente, como que isso muda. E aproveitar só pontualmente dizer que, com relação a como que isso pode acabar, eu desejo que não acabe, eu desejo que isso seja só um começo, seja um começo de uma juventude que é a geração de vocês, que se engaje, pense que as ruas é sempre à disposição para ação política, mas que isso tem que se coadunar com a ação institucional, como o Alex falou. Então, é uma cultura cívica, uma cultura política, como a Rogério bem pontuou, sendo construída, né? Então, esperar que isso não tenha fim. Imagino que o fim, se isso tiver fim seria um regime ditatorial, que a gente não quer. Isso colocaria um fim à nossa brincadeira de ir para a rua, de reivindicar, porque a gente quer melhorar o sistema, a gente não quer destruir nada. E aí eu volto à questão de vandalismo. Para mim, e acho que eu não estou só nessa avaliação, eu tenho a análise de uma professora, a socióloga da UNB, Maria Estela Grossa Porto, que também pesquisa na área da violência, dizendo que esse deslocamento de sentido, ele tem a ver com transformação social. E aí isso na mídia foi reproduzido de maneira instantânea. Eu trouxe algumas fotos das capas do jornal para quase que fazer é quase irônico, porque assim, essa noção de transformação social, ela pressupõe um lapso temporal mais amplo. Não é de um dia para o outro que o que era vândalo virou manifestante. Então eu coloco mais essa questão, pontuo, para despertar um pouco a curiosidade de vocês, dizendo que deslocamento de sentido tem a ver com essa transformação do social e que por trás nesse uso instrumental que se fez, como a gente viu na capa do jornal, tem um discurso que é discurso de poder. É um grupo privado se apoderando de uma manifestação da rua para fazer valer um interesse institucional corporativo. Muito do que se falou contra o aumento das passagens não chegou no fulcro do problema, que seriam justamente os empresários que estão controlando as empresas, que não querem abrir as contas dessas suas empresas, as mídias que controlam a informação não se interessam por democratizar o acesso. Então, mais ou menos nesse sentido. Eu vou falar sobre... Quem foram as pessoas presas nos protestos? Quem são os vândalos? Eles foram presos normalmente por esse combo, dano ao patrimônio público, ao patrimônio privado, desacato à autoridade e resistência, que resiste à prisão. Muitos de desacato foi porque não chamaram o senhor brigadiano de senhor, eles chamaram de tu e por isso foram presos. Só uma coisa assim que me deixa um pouco preocupada, eu vou trabalhar com adolescentes em situação de conflito com a lei, que não são os que foram presos, mas os que sempre são presos, ou seja, os pobres, negros da periferia de Porto Alegre e também das outras cidades. Será que esses também não estão gritando? Será que esses que levaram televisão, que invadiram lojas e que pegaram coisas, será que eles também não estão gritando e reivindicando alguma coisa? Será que não? Será que não dá pra gente pensar nisso e parar de estigmatizar e chamar de bandido, de vândalo, de coisas assim? Será que só o branquinho lá, bonitinho, de 15 anos, que é de uma família de classe média, pode talvez quebrar a prefeitura? Será que esses outros também não estão gritando? Então, pra gente não estigmatizar tanto essas pessoas, assim, começar a pensar quem são esses vândalos. Será que os vândalos não são os policiais que batem em adolescentes, que batem em adultos? Então, enfim, só pra ficar isso como pra vocês pensarem. Só para bem rapidamente, pessoal, impactos no futuro, com certeza. Mas eu acho que a grande questão é pensarmos hoje. E essa eu acho que é a grande sacada dessa questão, né? Pararmos com essa ideia de, bom, será que vamos acatar ou não o que está aí? Eu acho que a ideia é nós nos vermos como parte do processo
processo está construindo algo diferente. Se esses canais de participação que existem hoje, se é esse sistema, se é outro, mas que me parece que sempre tem que caminhar para um avanço cada vez mais democrático, é na ideia de nós estarmos juntos construindo esse processo, e não apenas referendarmos algo que já está aí dado, se concordamos ou não. Então, é definitivamente nos vermos como parte desse processo. Hoje. Bom, antes da professora Kelly terminar, eu só queria dizer que aos 15 anos, 16, eu era secretário-geral do Grêmio de Júlio de Castilhos e fui expulso, porque fizemos um jornal discutindo a autoridade do diretor, etc. E depois, no tempo da faculdade, os professores geralmente falavam mal de mim, porque eu era cabeludo, não tomava muito banho e tal. E fazia muitas perguntas, né?